Depois da polêmica durante a sua elaboração, discussão, quando alguns setores da sociedade reclamavam da falta de reuniões de diálogo para debater o conteúdo, o plano diretor aqui de Florianópolis volta à cena. Agora, proprietários de imóveis, arquitetos, urbanistas, investidores reclamam que o que era para ordenar o espaço urbano está, na verdade, impedindo quaisquer alterações. Será que a nova regulamentação tornou mais lenta e burocrática a aprovação de projetos de todos os portes? Teve uma reunião na última sexta-feira de arquitetos, urbanistas e a prefeitura para discutir este assunto. E nós iremos discutir justamente o resultado dessa reunião e como está o problema. É o assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Você pode participar do programa mandando a sua pergunta, a sua opinião, sua crítica pelas redes sociais, o Twitter e o Facebook do Conversas Cruzadas. Hoje nós estamos na companhia do arquiteto urbanista Giovanni Bonetti, que é conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU. Também recebemos o advogado Lio Vicente Pocorni, que é integrante da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. O programa recebe ainda o arquiteto e urbanista, presidente da Comissão de Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, René Gonçalves. Senhores, obrigado pela atenção, pela companhia hoje no programa, no Conversas Cruzadas, que está no ar em nome de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Sangia, o começo da sua nova história, um empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae Soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi sempre o lugar certo. Pensou móveis, pensou Queires. A número 1. Como foi a reunião da última sexta-feira? Avançamos ou não? Boa noite. Boa noite, ouvintes da TV Com. Avançou. Pelo menos se abriu um diálogo e se conseguiu expor a visão que todos os arquitetos urbanistas têm com relação à atual situação do plano diretor e o que seria necessário para que ele pudesse efetivamente operar e permitir que a atividade de projeto e de construção possa retomar seu ritmo natural. Tá, então daqui a pouco a gente vai dizer o que houve de avanço. Nós convidamos também o secretário Dalmo, secretário de Planejamento, Meio Ambiente aqui na cidade, presidente do IPUF, e confirmou a presença, deve estar chegando a qualquer momento. Daqui a pouco vamos saber então o que avançou. Mas para quem está ligando à TV agora, Giovanni, qual é o problema? Qual é o impasse hoje? Onde é que está a dificuldade? Boa noite. Bom, boa noite. Primeiro eu só quero fazer uma correção. Na verdade saiu ali no lettering que o René é presidente do CAU, mas na verdade o René é coordenador da comissão do plano diretor. Ok. O presidente do CAU é o presidente Ronaldo Lima. Perfeito, está feita a correção. Só para fazer a correção. Ok. A pergunta de novo... Não, eu queria saber o seguinte, onde é que está o impasse, onde é que está a dificuldade dos arquitetos e urbanistas com esse plano diretor? Não, na verdade o que acontece é que todo plano diretor ele tem um tempo de transição, né, entre o antigo e o novo. Esse novo plano ele criou vários mecanismos novos que não eram, que nós não operávamos esses mecanismos. São mecanismos em que alguns outros planos trazem de outras cidades, né, em alguns outros países também são utilizados, mas em Florianópolis não era. Só para citar exemplo aqui, tipo o estudo de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança é um mecanismo que nós já estávamos trabalhando no plano anterior, mas isso até num acordo com o Ministério Público tal, para algumas obras, para alguns projetos que eram necessários, mas outros mecanismos, como a outorga onerosa, tem questões também sobre nós estávamos falando ali do artigo 5º, alguma coisa que fala sobre a necessidade a inserção da vizinhança. Como é que é? O Memorial de Inserção. O Memorial de Inserção de Vizinhança para imóveis pequenos. Memorial de inserção de vizinhança. Isso. Há outros mecanismos também, como a questão do lençol freático. Algumas dessas questões, para nós, são novas e nós também precisamos entender. Então, para nós conseguirmos projetar, nós precisamos entender o que é isso. E muitas delas dependem de regulamentação, que já estão previstas dentro do plano diretor, para que sejam gradativamente regulamentadas. Algumas delas os prazos já venceram e outras não. São muitas? São muitas. E são regulamentações que impedem
o andamento de projetos? Olha, algumas delas impedem e outras não, mas elas têm entendimentos diversos. Então, fica uma insegurança, né? Fica, na realidade, um entendimento que é subjetivo, né? Sim. Mas, obviamente, que com a regulamentação a subjetividade acaba. Então, para nós, o que hoje nós estamos querendo e pedimos para o secretário Dalmo, e nossa reunião de sexta-feira foi bastante interessante, porque houveram alguns compromissos ali firmados, com alguns prazos, né? Alguns deles nós teríamos aí em 30 dias, algumas das regulamentações mais importantes que elas já estão aí com prazo ultrapassado e outras até com compromisso de até o fim do ano. Eu acho que foi o início de uma conversa. O secretário Dalmo é arquiteto e urbanista, entende da profissão. Eu acho que ele também se comprometeu aí a que nós agora tentemos fazer reuniões inclusive mais próximas e um pouco mais contínuas, né? Porque o assunto não foi esgotado só naquela tarde que começou. Sim, claro. À 1h e foi até as 8 da noite. Muita coisa para discutir. Agora, quem entra com projeto hoje está conseguindo aprovar ou está tudo parado? Porque na véspera do plano ser aprovado, os grandes projetos foram aprovados, né? Eu digo, a maioria de quem tinha, algo tramitando, moradias unifamiliares, que são projetos mais simples, esses devem estar andando. As informações apenas residências unifamiliares e quando não tiverem subsolo. Aí está tramitando uma boa. Aí está tramitando normalmente. Sim. Fora isso, qualquer construção que fuja a essa situação, subsolo, as informações que a gente tem é que o que não for unifamiliar e tiver impacto no solo, né? Empreendimentos em geral, né? Empreendimentos porque, na verdade, esse estudo de impacto subsolo, que foi aqui relatado, ele foi colocado de uma maneira genérica. A ideia básica é que ele incida apenas nas áreas onde existem os aquíferos, que são importantes para o abastecimento humano. Sim. Não é uma situação genérica para todo o território, mas da maneira como está colocado, acaba ficando. E tendo em vista essa situação, há uma certa insegurança jurídica se você pode ou não avançar nesse processo, correndo o risco de poder estar sendo questionado na legitimidade do ato por conta de não ter cumprido uma etapa que consta da lei. Mesmo que se saiba e que se tenha sido colocado que não era exatamente para todas as situações, mas da maneira como está colocado e precisa ser corrigido. Mas eu acho até, Renê, né, dentro na nossa reunião de sexta-feira, algumas coisas foram pactuadas e foram interessantes. Uma delas é que o secretário Dalmo determinou quais são as áreas onde necessitam desse estudo de impacto do subsolo. Isso ficou claro? Mas precisa colocar no papel, na lei? Claro, vai precisar, mas o que nós queríamos, assim, enquanto não existe um ordenamento, eu sei que isso é fora da lei, digamos assim, mas existe um entendimento pelo menos. Tá, perfeito. Para quando quando se entra com projetos na prefeitura, o analista possa saber que foi aquilo ali foi determinado. A gente pode passar isso sem ser muito técnico, o que ficou definido? Não, ficou definido é o seguinte: existem alguns pactos, digamos, que nós nessa sexta-feira à tarde, nós fizemos para que tivesse um entendimento coletivo. Essas questões que ficaram acordadas e entendidas para não ter a subjetividade, até que se organize ou regulamente a lei, as leis específicas, esses mecanismos novos, algumas das questões nós já colocamos num pacto de acordo, digamos assim, e que isso vai ser publicado no site do CAU e a Prefeitura também faz essa publicação. Uma delas é onde são os aquíferos. Então, quando nós entramos com um projeto novo, nós podemos, então, determinar, na nossa conversa com o secretário Dalmo, que foram 200 arquitetos. Deixa eu só entender o seguinte aqui, antes de avançarmos. Quando o senhor falou aqui, o projeto que é unifamiliar e não tiver uso do subsolo, por exemplo, uma residência unifamiliar e que vai ter poço. Isso aí... Os poços... Se houver esse caso, e aí? De uma maneira como está a lei hoje... Isso é algo absolutamente comum no interior comum, da ilha, né? Muito comum. E evidentemente que se houver esse caso, no atual momento, não há o que se fazer. A lei existe. Ela tem que ser cumprida. O que acontece, na verdade, é a clandestinidade. Sim. É o que sempre. O cidadão vai lá, liga para uma empresa, o cara vai lá e faz o poço e ninguém vê. Quando a lei a prática é essa, né? Isso é importante destacar que todo esse vácuo legislativo que está ocorrendo, ele é um estimulador da informalidade. Claro, porque à medida que a pessoa não tem a regra clara, e aí isso fica muito difícil. O brasileiro já tem uma tendência ao informalismo. Não, e um contrassenso. Se a regra não for clara, ele vai... Né, senhores, é um contrassenso, inclusive, né? Porque o plano...
ele passou a ideia, vendeu a ideia de vamos fazer com que a cidade, desde já, tenha um crescimento ordenado. Essa lacuna, esse vácuo na regulamentação cria um estímulo à informalidade, é um tiro no pé, né? Exatamente. Mas, Renato, é por isso que a nossa angústia e a nossa conversa com o secretário Dalmo, para que nós tentemos abreviar ao máximo essa transição. Sim. Nós hoje, boa parte dos profissionais, nós podemos ver lá pela quantidade de arquitetos que tinham lá, e não eram os grandes escritórios que estavam lá, eram os arquitetos que atuam no dia a dia da cidade, nós podemos ver que boa parte de nós já está tentando entender esses novos mecanismos. Só que agora que há um certo entendimento do plano como um todo, nós precisamos abreviar essa transição, claro. Porque isso está realmente atrapalhando um pouquinho a operação dos escritórios e dos profissionais de Florianópolis. Qual é o prazo que ele deu? Então, alguns prazos são para 30 de julho, outros prazos são até o fim do ano. Eu acho que a ideia é que até o final do ano nós tenhamos... Eu trabalharia mais com o final do ano. Eu sou um pouco cético quanto esses prazos muito curtos. Porque tem que passar por projeto de lei, tem que passar pela Câmara de Exatamente, esse aqui é o detalhe. Tudo tem que passar, toda a regulamentação tem que passar? Toda a regulamentação que cria direitos e obrigações tem que ser através de lei formal, você não pode criar através de um decreto. O decreto é apenas para regulamentar as situações. Regulamentar uma aplicação. Se houver exatamente. Qualquer mudança importante que venha a dar a sensação de que está havendo uma modificação, mas aí não tem alternativa. É lei e é lei complementar. Mas não pode até ser uma lei ordinária, mas nós sabemos que o trâmite legislativo não é tão célere. Em 30 dias, se aprovar uma lei, é muito complicado. O que me chama a atenção é o seguinte, né? Nós temos a cidade formal e a cidade informal. Para a cidade informal, que ainda existe e que ainda está em crescimento, infelizmente, o plano não diz nada, ou diz? Não diz nada. Para a cidade informal... E não é só o plano também, né, Renato? A gente tem que lembrar que a questão da informalidade está ligada à falta de fiscalização. Então, não necessariamente uma lei, um novo plano diretor vai resolver. Mas agora também é impossível, nós colocarmos todo esse ônus no poder público, né? Porque não vai ter um fiscal. É uma questão cultural esquina, também, né? sem dúvida. Aí cabe também as associações de moradores, enfim. Claro. É complicado. Cada um tem que fazer a sua parte. Aí existe um fato que é importante. Se nós, que estamos habituados a lidar diariamente com esse tipo de problema, que é entender a legislação urbana do município e tentar aplicá-la com retidão, e estamos achando que é complicado, e de fato está complicado, até pela falta de regulamentação, imagina o cidadão comum, como é que ele vai se comportar perante algo que ele sequer vai ter a menor chance de entender. Vai ser culpado do quê? De não entender uma lei que está complexa, que não está clara. Mas como é que acontece? O cidadão, então, tem um terreno na Lagoa, tem um terreno no Rio Vermelho, nos Ingleses, e ele chega lá com um projeto dele, é a casa dele, lá na prefeitura. Está hoje. A coisa está andando. Olha, as construções mais simples, praticamente sim. É uma residência simples, que não, como a gente falou, que não tenha poço, que não tenha um subsolo, ele vai conseguir... Qual é a casa? As construções de pouca complexidade... E que não sejam mais do que 250 metros quadrados. Porque a partir do momento... De construção, não do terreno. De construção. Porque a partir do momento que tiver mais de 250 metros quadrados, apesar que ficou claro na reunião que o legislador não pretende, entende, porque há fatores complicadores por conta disso, mas vai exigir um estudo de impacto, entende, simplificado, para que possa ficar comprovado já desde o início o impacto teoricamente positivo daquela nova inserção no meio urbano. A pergunta é, de que maneira você pode regulamentar uma análise dessa natureza que tenha um caráter objetivo e que não seja um ato discricionário? Esse é o... Bom, quais são os pontos que o senhor traz aí para o debate como lacunas, né, como vazios ainda que precisam ser regulamentados no plano diretor? O que a gente tem que entender, Renato, é que existe um vasto rol aqui de legislações complementares, planos setoriais. É já meio que um costume aí nos nossos municípios criarem planos diretores com essa característica e que acabam não conseguindo colocar em prática essa vastidão de leis complementares e resoluções, enfim. O que importa é que pelo menos se faça o básico. E o que eu vejo realmente hoje como o maior obstáculo é a falta de regulamentação da outorga onerosa. Porque todos aqueles que queiram construir acima de um determinado índice, leia-se os empreendimentos multifamiliares, prédios em geral, não vai conseguir levar à frente o seu empreendimento sem ter essa regulamentação.
Essa lei basicamente... Vamos explicar para o pessoal que está em casa, é a substituição do índice, né, da transferência de índice. Exatamente, aquele que quer construir acima do índice 1, ele vai ter que ter uma contrapartida para o município, seja através de uma obra pública. Para explicar para o pessoal, é o seguinte, o índice 1 significa que é o limite de construção? Exatamente. É isso? Uma vez a área do terreno. Se o terreno tiver 1.000 metros quadrados, você pode construir 1.000 metros quadrados sem nenhum ônus adicional. Tá. Acima disso... O terreno tem 300 metros quadrados. Tá. Tudo que você construir acima desse índice vai ter uma outorga onerosa. Quer dizer, vai ter que pagar por isso. Vai ter que pagar mas tem um limite, né? Não, tem um limite. Tem um limite, não, tem um limite. Tem um limite da lei. Não, e o limite é assim, ó, nessa questão, os índices não são muito diferentes do que eram aplicados antes. A cidade, ela não, assim, de uma forma, ela perdeu um pouquinho, sim, do seu potencial de construção, porque o índice agora outras áreas que não eram antes computáveis, hoje são computáveis e tal. Mas o que eu queria só colocar é que edificações de pouca complexidade, que são basicamente as residências unifamiliares, o plano não fez uma grande diferença, então, inclusive nos seus zoneamentos. Então, isso não é uma dificuldade para nós aprovarmos. A questão só é que quando começa qualquer edificação acima de 1.000 metros quadrados, aí sim iniciam as suas dificuldades de aprovação, porque aí existe um rol de necessidades, de mecanismos que foram criados no plano de comprovações para que possam fazer a execução dessa edificação, que tem que ser comprovados, e nós não sabemos qual é a regulamentação disso. Então, num primeiro momento, a Prefeitura entende que vale o bom entendimento, né? Mas o bom entendimento é subjetivo, porque... Claro, bom entendimento, então, eu posso ter um bom entendimento, outro pode ter outro bom entendimento. Então, a nossa preocupação com o secretário, eu acho que ficou bem claro, e ele entendeu isso, é para que nós, tenhamos pelo menos, então, uma determinação do que são esses bons entendimentos, para que fique claro, para que então, se não tiver regulamentado, pelo menos o analista, quando for, nós tenhamos uma linearidade de bons entendimentos. Porque de repente o cidadão vai ter que ter sorte de cair no analista A outro cair no analista B, que interpreta de uma forma diferente. Isso. Fica um negócio complicado, né? É por isso que a ideia da reunião era para que nós nivelássemos mais ou menos esses entendimentos até que isso fosse regulamentado. Obviamente isso não tem força de lei, isso pode ter algum questionamento, alguns analistas podem entender diferente, ou mesmo os arquitetos. Mas a ideia é que nós tentássemos nivelar... É que veja, por exemplo, a outorga onerosa não tem como... Não tem absolutamente nenhuma base para se mas tem os alinhavar um aquíferos, entendimento. por exemplo, né? Então, talvez o secretário Dalmo determinou ali quais são as áreas dos aquíferos. Inclusive, no final da reunião, uma arquiteta e urbanista esteve lá no final e questionou quais são os três aquíferos que o senhor falou que teria que ter o estudo do subsolo. Aí o secretário Dalmo determinou que para nós aquilo fica meio que como lei, né? Porque, então, naquelas áreas, obviamente, nós entendemos que está correto e que não precisa. Mas como está na lei, até uma edificação em morro poderia ser solicitado o estudo de impacto de subsolo, entendeu? Então não houve um entendimento. Agora isso para nós está claro. Então qual é a nossa função? Falta ir para regulamentar. Mas qual é a nossa ideia? E aí essas perguntas todas que foram respondidas pelo secretário, que foram perguntas selecionadas pela comissão do plano diretor do Conselho, que foram enviadas pelos inscritos por e-mail e pelas perguntas que foram feitas pela plateia, essas todas com as respostas vão para o site do CAU para ter um esclarecimento público sobre aqueles assuntos tratados. De certa forma, dá uma diretriz de como que vai ser o entendimento da Prefeitura e a tendência é que realmente se transforme em lei. Qual a intenção da outorga onerosa substituindo o índice? Há quem critique nessa mudança dizendo que a intenção é arrecadar mais. É isso ou não? Qual é a intenção? Não, com certeza absoluta, entende que a outorga onerosa tem um objetivo de angariar fundos para investimento em infraestrutura urbana. Sim. Não é errado, não é ruim. Eu acho que é ruim. Inclusive, torna o imóvel mais caro ou não? O grande problema, vamos supor assim, nós estamos sofrendo uma transição extremamente importante. E quando eu digo importante, pode parecer pequena, porque os índices, de uma maneira global, permanecerem os mesmos, né? Então, vamos lá, uma MC cujo índice era 3, hoje continua, entende, com o índice 3. A diferença fundamental estão entre nas áreas que se computa e que não se computa. Na verdade, se nós formos considerar a incidência de um custo adicional, que não agrega áreas adicionais, a impossibilidade, entende, tudo vai computar com exceção feita, entendeu, os subsolos. Esse conjunto, entende, do custo adicional e
e da não existência mais de áreas não computáveis implica numa redução de quase 50% sobre o que se fazia. Esse impacto é importante, porque ele afeta diretamente o custo das propriedades. As propriedades valem por aquilo que produzem, na medida que produzem menos, vão custar menos. Sim. Essa adequação, Tem gente que perdeu dinheiro aí. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Não é só a gente perdendo dinheiro, é que nós não temos, assim, é importante só não focarmos só no mercado imobiliário, mas são os proprietários de terras, os consumidores, famílias que têm a possibilidade de fazer um imóvel comercial. E os consumidores também, à medida que a oferta diminui... Não, passa uma ideia que eu estou falando do especulador. Não é isso. Às vezes aquele cidadão que herdou um terreno da família e tal, que estava esperando. Só para entender, eu fiz um estudo, por exemplo, 2 meses antes do plano para um terreno na região central de Florianópolis. Hoje o terreno produz 50%. Esse terreno era de uma família. Sim. Era 4 ou 5 irmãos herdeiros que iam fazer um empreendimento naquele imóvel. Então, hoje, eles vão fazer 50%. Quer dizer, não é o mercado imobiliário. Sim. Essas questões afetam a todos. Bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.